Ederson Varela, é o Head de Eventos aqui de Marketing da Conta Azul, há 4 anos já. Administrador de empresas, pós-graduado em Gestão Financeira e Empresarial, MBA em Estratégias Digitais e empreendedor. Atua em estratégias que têm o cliente como centro do negócio para entregar a melhor experiência. Seu foco são resultados com impacto 360 para a inovação. Esse é o convidado de hoje, é a pessoa que está vindo aqui falar com a gente em nome do Conta Azul, para conversar um pouco com a gente, trocar uma ideia e falar o que é esse mundo de inovar e empreender, né? E o Conta Azul é um case de sucesso, para estar falando muito sobre isso. Ederson, boa noite, amigo. Opa, boa noite. Me Tudo bem ouve? contigo? Estou ouvindo super bem, Tudo tranquilaço. ótimo, professor Valdemar, tudo certo. Bom, eu vou fechar aqui o slide, porque a tua câmera vai ficar maior para o pessoal te ver aqui na tela, tá? Tá bem, Acho que o pessoal vai querer ver mais tu ao vivo do que tu na foto ali. Ô, tá Ederson, eu bem. vou deixar a tua vontade para tu seguir na tua fala, tá? Eu vou falar para o pessoal que está aqui ouvindo a gente que acho que pode ir mandando mensagem aqui no chat, o Ederson vai estar olhando, eu também vou estar olhando, conforme for eu faço uma interrupção, Ederson, eu te faço uma pergunta no meio de conversa, a gente já ir trocando uma ideia com o pessoal aqui, mas a intenção principal é que tu fale um pouco aí do teu case, da história do Conta Azul, né? E aí, conforme for, se não ao longo da conversa, no final a gente para tirar dúvida do pessoal e conversar um pouquinho mais sobre os pontos que eles colocarem, tá bom? Combinado, combinado. Até, a ideia é até que não seja um monólogo aqui, é como eu conversei com o professor mais cedo, né? Eu preparei uma apresentação muito porque o case da Conta Azul, ele me inspira muito. Então, eu pensei algumas coisas na nossa apresentação institucional, pensei um pouquinho da história da Conta Azul, que tem muito de inovação, tem muito... É desse momento, inclusive, que você faz o link com o prêmio, né? Então, antes de compartilhar minha tela aqui, professor, eu gostaria de agradecer aí pela abertura, agradecer o convite à Janaína, a Grace, a toda a equipe aí da Univale A pelo gente convite. agradece. A gente agradece, cara. É, Em e, nome da Univale, Uninove, a gente agradece pelo teu tempo aí. Tá? Obrigado mesmo. imagino que a gente puder fazer aqui para contribuir, trazer um pouquinho de história. Eu estava conversando no chat ali, até a Janaína, a professora Janaína, né, coordenadora ali da Uninove, estava falando, o pessoal de marketing aí tem facilidade, mas não é, cara, é carência mesmo. Essa, a gente está num isolamento brabo aqui já tem muito tempo, rapaz, e quanto mais a gente consegue ter essa conversa, melhor. E aí, esse momento em que nós não estamos conseguindo estar próximos ou em sala de aula ou fazendo palestras. Eu trabalho muito com eventos, né? Sou head de eventos, então tem anos em que a gente tem 80 eventos no ano e, poxa, eu viajo o Brasil inteiro fazendo eventos, então é muita gente quando a gente trabalha com live marketing. E aí, quando a gente tem uma situação como essa, falar somente para a câmera, às vezes eu sinto uma falta da plateia, da interação da galera, por isso que eu já comecei ali no chat, deixa eu ver de onde vocês são, vi que tem bastante gente da praia, adoro a praia também, mas eu queria fazer uma pergunta, eu quero explorar um pouco a ferramenta de vocês aqui, gostei muito da ferramenta, não conhecia, do Blackboard, Legal. que é USB, Collab, blá, e eu coloquei aqui quem que já conhecia a Conta Azul, quero ver se a galera consegue interagir aqui comigo, só para entender o quão profundo eu tenho que ir no case. Se a gente. Ó, tem bastante gente que não conhece nada, então legal, porque aí eu direciono um pouco melhor o pitch aqui. Legal, Show. legal, legal. Fica à vontade, querido. Esse negócio de falar ao vivo e falar a câmera, eu compartilho essa tua carência aí, porque quem é do palco, quem é do teatro, sofre um pouco com o cinema. Eu sempre digo isso, esse negócio Boa. da aula digital, para quem está acostumado a falar besteira na frente do pessoal e ter aquela interação de ouvir a voz das pessoas, realmente é um desafio particular aí. Mas enfim, vou É. deixar a tua vontade aí, tá, querido? Eu tô por aqui, qualquer coisa a gente vai trocando ideia. Obrigado, professor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui já tenho uma ideia de que a maioria do pessoal não conhece, então quero apresentar a Conta Azul. É óbvio que eu não vou entrar no detalhe das funcionalidades, mas pelo menos o core do business aqui, né? Como é que a gente... e principalmente a história, que eu acho que tem muita conexão com esse momento de inovação, e principalmente com quem está participando aí do terceiro prêmio de inovação. Eu vou compartilhar minha tela, eu só queria um retorno se você vai estar, se ela carrega para você. Deixa eu só ver como é que faz isso aqui. Compartilhar aplicativo ou tela. Vou compartilhar essa tela 2 aqui. E aí você me fala se está vendo aqui a minha apresentação. Ela deve Está estar aqui no. compartilhada.
Está compartilhado. Perfeito. Tá? Maravilha. Beleza, obrigado, professor. Eu vou tocando aqui e fica à vontade para me interromper. A apresentação aqui ela não tem mais de 15, 20 minutos. Eu quero fazer alguns parênteses que eu julgo importantes aqui, mas se vocês tiverem alguma coisa também, por favor, me interrompe aí, me chama a atenção. Tá? Combinado. A conta azul, show. A conta azul, ela nasceu com a crença de que todo empreendedor merece sucesso, todo dono de negócio merece sucesso, tá? Nós temos como propósito principal transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, e um grande diferencial aqui da conta azul é que a gente bate muito nessa tecla, é tornar o complexo simples. E isso tem muito de inovação, e mais adiante eu quero tocar um pouco nesse assunto com vocês. Mas antes de falar sobre o porquê disso, eu quero apresentar o nosso CEO, né, que é o cofundador da empresa, o Vinícius Roveda. Ele, aos 17 anos, né, ele começou a estudar a criação de software aqui em Joinville, né, onde a empresa tem a sede principal até hoje. Ele iniciou assim, os primeiros testes de sistemas de gestão empresarial online, né, um dos primeiros empregos como desenvolvedor. Então, tem muito, na história do Vinícius, tem muito do que as pessoas que eu acredito que estão aqui nessa sala compartilham hoje, que é estudar, desenvolver um produto, né, fundar um negócio e trabalhar ao mesmo tempo. Então, é uma rotina bem pesada mesmo. No ano seguinte, ali, ele acreditando já no potencial, né, da primeira versão do software da futura empresa, ele deixou o emprego para tentar fazer a venda do produto. E aí, quando a gente lança alguma coisa, obviamente a gente quer vender. E o resultado do Vinícius nessa época não foi dos melhores. Assim, ninguém queria comprar, não envolvia os clientes, não foi a experiência ideal, né, mas ele acreditava ainda no propósito da empresa, mesmo antes do nome oficial Conta Azul existir. Né? Nessa época, esse software ainda chamava Ágil ERP. Tá? Então, eu faço esse parênteses, inclusive, porque as empresas que estão aparecendo hoje, se elas não tiverem um propósito muito maior do que o simples propósito de ganhar dinheiro, você não tem sucesso, você não consegue engajar o time, você não consegue fazer com que seja uma empresa diferente. Então, falando principalmente da Conta Azul, a Conta Azul é uma plataforma em nuvem para gestão de empresas. E mais adiante eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Mas nessa época ainda o Vinícius ele não desistiu, né, dessa tentativa frustrada, ele voltou para casa dos pais, né, pensou num plano B. E uma das grandes dificuldades, até que ele aponta em diversas falas dele, são falta de conhecimento, falta de modelo de negócio. Então, achei muito bacana que para fazer a aplicação no terceiro prêmio aqui da Uninove, você já tem algumas coisas ali de trazer modelo de negócio, de fazer um canvas, de organizar um pouco melhor tudo isso. Isso era uma coisa que fazia muita falta lá no começo da Conta Azul e fez até com que os sócios, o próprio Vinícius e os sócios, eles quase desistissem. Né? Eles quase desistiram da Conta Azul nessa época, foi lá mais ou menos em 2011, né? Então, tiveram um aprendizado enorme, né, com todos esses problemas, acho que foram 3 anos de problemas, eles arriscam até em alguns comentários falar que, cara, a Conta Azul, ela se reconhecia como um time que mais conhecia de pequenas e médias empresas do Brasil, justo por tanto percalço no meio do caminho. Né? Então, eles precisavam de conhecimento, precisavam de dinheiro para conseguir lançar alguma coisa diferente. E uma das maiores concorrentes da Conta Azul, ela nem tinha sido lançada ainda nessa época, que era a Zero Paper. Então, a recompensa, né, de todo esse esforço, ela chegou quando apareceu em São Paulo um programa de troca de experiências, né, que tinha aí entre os participantes, e isso aqui é interessante a gente saber também, porque a gente nunca sabe exatamente aonde estão os olheiros, né? É como se você está numa partida de futebol, você nunca sabe quem está lá na arquibancada, às vezes tem um olheiro, e se você dá o melhor de si, de repente aquele cara te acha e faz você alavancar. Apesar de nessa troca de experiências, né, que foi o Geeks on a Plane, que é os nerds em um avião, eles saberem que tinham muitas pessoas lá, eles não sabiam exatamente quem estava lá. Então, foi lá, né, que os sócios da Conta Azul apresentaram
para uma das maiores aceleradoras de negócio, que é a 500 Startups, né? E eles foram selecionados por um programa no Vale do Silício. Então me chamou a atenção a ideia da bolsa, os prêmios do terceiro prêmio de Uninova, da Univale aí, do Uninova, justamente porque às vezes é só esse empurrãozinho que está faltando para você conseguir colocar um produto, inovar com alguma coisa que resolva um problema, uma dor, né, e faça com que dê uma guinada na tua vida, na tua carreira ou nos teus projetos. Né? Se eu pegar esse ponto isolado aqui, cara, daqui em diante, falar que a sorte, né, da Conta Azul mudou, eu acho que é até pouco falar, sabe? Então, o Vinícius e os cofundadores, eles embarcaram para os Estados Unidos, né, para o Vale do Silício, tiveram uma semana para mudar a marca, melhorar a experiência do usuário e preparar para ser citado em um dos portais lá que chama TechCrunch, né, que é o maior expoente das startups lá no Vale do Silício. E nesse momento, junto com a 500 Startups, que eles conseguiram fazer uma coisa completamente diferente. E aí, para vocês terem uma ideia, quem é 500 Startups? Se vocês procurarem hoje, depois eu posso mandar um site também, mas é bem fácil. Joga no Google ali 500 Startups, vocês vão ver que eles têm um portfólio de empresas, que tem centenas de empresas, mas eles têm várias empresas que eles tornaram unicórnios, né? Que são empresas com uma valorização acima de $1 bilhão. E dentre elas, que vocês devem conhecer aí, Udemy, Intercom, Twilio, são empresas que realmente tiveram todo esse aporte, essa consultoria, mas veja, começou em um prêmio, justo como esses que vocês estão participando. Então, nessa época, o Vinícius, que eles foram para lá, o Vinícius tinha acabado de ser pai. Os primeiros meses, né, da filha dele, da Luísa, que ela tem 8 para 9 anos agora, ele ficou bem, bem longe. Então, tem muito de desafios, mas tem muito de foco, tem muito de disciplina, de coragem. E é claro que nem sempre aquilo que você está dando é exatamente o que todo mundo está dando, né? O teu suor, sangue, lágrimas. Mas, cara, tem muito disso em todas as histórias. Então, eu até trouxe uma foto aqui, que foi a primeira estação de trabalho da Conta Azul, uma mesa de ping-pong. Hoje isso faz parte dos nossos elementos de cultura dentro da Conta Azul, e às vezes o pessoal faz uma visita para a gente lá e fala, que legal, vocês têm uma mesa de ping-pong aqui para um momento de descompressão, mas ela significa muito mais para a gente, porque nessa mesa, ou simbolicamente numa mesa de ping-pong, nasceu a Conta Azul, e era a mesma mesa que os caras usavam para programar, usavam para ter conversas, para se alimentar, né? E enfim, para realmente ter um momento de descompressão. Depois, já no final do ano, esse time conseguiu fechar uma rodada de investimentos com a Monax e eles voltaram para o Brasil, né? Então, em 2012, que eles conseguiram ali outra rodada com a Ribbit Capital. Ao todo, nós já tivemos 4 rodadas, né? As últimas foram com Valar Ventures, Tiger Global. Algumas dessas empresas muitas vezes faz rodadas ao mesmo tempo. Mas para que vocês tenham uma ideia, né? Então, Napkin Ventures é uma empresa que aportou grana lá para Acreditas, para Rock Content, Monax, que também faz parte do nosso portfólio, aportou muito para 99, Neon, Peixe Urbano, a Ribbit Capital foi um dos principais apostadores do Nubank, Guia Bolso, a Tiger aí também com empresas tipo Airbnb, Spotify, Facebook, aportou acho que há 2 anos, se eu não me engano, 100 milhões de reais na Conta Azul. Então foram empresas aí que apostaram muito na Conta Azul por entender todo esse talento, essa disposição, esses problemas que a gente vinha encontrando soluções através de tecnologia, mas tecnologia é fim, não é meio, mas através de formas de atender esses problemas, né, que problemas no Brasil como os que a gente tem visto agora, onde no início da pandemia 600 mil empresas fecharam as portas no Brasil, né, segundo as estatísticas do Sebrae. Então, nós tivemos reconhecimentos, e aí nós tivemos um reconhecimento também da Fast Company como uma das empresas mais inovadoras da América Latina, justamente por essa preocupação
que a Conta Azul tem em todo esse ecossistema, né? A busca pela inovação, nesse caso, então, ela é fundamental. Então, para que vocês tenham ideia como é que a gente chega a tudo isso e como é que foi na história da Conta Azul, as rotinas que os fundadores encontraram para buscar mais informações, para buscar mais contatos. Cara, foi tudo. Eles abordavam o pessoal pelo LinkedIn mesmo. Então, lá no LinkedIn, sem cerimônia, eles criaram uma rotina de conferências com engenheiros da Facebook lá em 2014. Eles criaram abordagens. E, cara, eu sou franco em falar com vocês. As pessoas que estão ali no LinkedIn, às vezes parece que ela está muito distante, mas, pô, às vezes você precisa de uma validação de negócio e você entrar no LinkedIn e poder buscar profissionais do Facebook, profissionais da Nubank, profissionais da Conta Azul, da Airbnb, da Udemy, seja da onde for, você só precisa da abordagem correta e um pouco de disciplina, porque você pode não acertar de primeira, mas se você tiver disciplina, você vai atrás do próximo e do próximo, né? Então, isso é muito rico e isso é uma coisa que a gente tem hoje que há anos atrás não acontecia ou não era simples ou fácil. Acontece uma versão, e aí eu conto em causa própria também, advogo aqui em causa própria, é que o LinkedIn, muitas vezes a pessoa te dá um oi e ela já te manda uma proposta. Tem muita gente fazendo venda, então a abordagem ela é fundamental. Quando você cria uma disciplina e você aborda para você fazer uma validação de negócios, trocar uma ideia, as pessoas elas ficam mais abertas, é mais tranquilo. Quando a gente teve esse prêmio da Fast Company como empresa mais inovadora, eles nos reconheceram por aumentar a capacidade das pequenas empresas sobreviverem. E muito disso veio por uma coisa que faz parte da nossa cultura e hoje um princípio da Conta Azul que chama experiência UAU, que justamente surgiu junto com tudo isso por conta de um atendimento ao cliente diferenciado. Então, quando a gente fala em customer centric, que é o cliente no centro de tudo, você tem que ter essa preocupação em ter o cliente no centro de tudo de verdade. Então, atendimento ao cliente na Conta Azul, ela foi uma das áreas que ganhou uma notoriedade muito grande, depois com visita nas APOS e tudo mais, porque isso era encarado pelos sócios como um princípio fundamental, porque uma coisa legal, todos eram avessos a call center. Eu também sou, imagina, atendimento de call center normalmente é aquele que mais te dá dor de cabeça. Então, quando isso foi implantado na Conta Azul e quando isso entrou como, cara, customer center, o que a gente vai fazer para ter o cliente uau? O cliente dizer uau a cada ligação, foi uma quebra de paradigma que deu muita notoriedade para a Conta Azul e eu acredito que isso também corroborou para que nós tenhamos sido vistos por empresas, revistas como essa e tantos outros prêmios que a gente teve por aí. Tá? Então, eu fico muito feliz de falar que a gente tem sim experiência UAU. Esse time de atendimento ele não desliga o telefone enquanto ele não ouve o UAU, como eu fui bem atendido. Né? É óbvio que a gente não acerta todas, mas nós temos 97% de satisfação, porque nós realmente nos preocupamos com isso e colocamos todos mais de 350 colaboradores nessa mesma batida. Sabe, o pessoal é realmente preocupado com isso. Eu tenho cases na Conta Azul de muitos anos, hoje em dia não acontece mais, mas de gente que ligou para lá e falou, eu quero ver se o atendimento é UAU mesmo, queria pedir uma pizza. E aí o pessoal, cara, mas do que você quer? Então, peraí que eu vou, aguarda na linha, eu vou fazer ligação para a pizzaria perto de você e daqui a pouco tá chegando aí a sua pizza, te ajudei a pedir a pizza. Por que não? Sabe? Então, óbvio que isso não acontece hoje, não é tão simples assim, mas foi muito do que se construiu para a cultura da Conta Azul ter esse atendimento. E hoje, 100% do atendimento da Conta Azul ele é interno. A gente não terceiriza atendimento. Nós tentamos organizar a nossa operação para que a estrutura comporte toda a base de clientes da Conta Azul. Tá? Então, a gente investe muito em cultura interna e a cultura interna também ela é bem pouco corporativa, tá? Ela é inspirada em gestão horizontal para o nosso time executivo. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos reuniões com a empresa inteira semanalmente.
óbvio que nós discutimos assuntos estratégicos, mas vez que outra vem uma questão a gente tem uma cultura super livre, né? Então vem uma questão de dar um exemplo para vocês, mas tosco, mas assim, cara, por que a gente parou de servir Nutella? Sabe, tinha uma época que a gente servia Nutella, de fato, eu lembro dessa pergunta. Então, essa pergunta, às vezes, ela vem num formulário anônimo, mas a gente não deixa de responder. É óbvio que 90% das perguntas, elas são mais ligadas à estratégia da empresa e preocupações para que todo mundo esteja na mesma linha. Mas se ela vier, ela não é negligenciada. Cara, tem que ter resposta para isso. Se está incomodando alguém, a gente tem que entender o que está pegando, o que está acontecendo. Mas nós temos metas muito agressivas, é uma empresa que tem um crescimento de 100% ano sobre ano, né? Então, é comum quando você fala da Conta Azul e aí tem aquelas reportagens sobre inovação, sobre empresa estilo Google, que o pessoal pensa, mas a galera lá vai trabalhar de pijama, pantufa. Cara, não é bem assim, mas se você quiser ir de pijama e pantufa, ninguém vai te julgar por isso, desde que você entrega a meta, né? Então, isso faz parte da nossa história e todo esforço para fazer um produto funcionar para muitos perfis de empresário, um dos principais desafios que a gente sempre colocou aqui e por isso que a gente tem sempre um time que que tem diversidade muito grande, porque a diversidade ela tem elementos que trazem ideias diferentes, e a ideia diferente, ela traz toda essa criatividade que no momento de inovação é o principal elemento, né? Tem até, acho que se não me engano, o Sérgio Meire fala, inovação é a criatividade, só que emite boleto, né? Que faz dar dinheiro. Então, é sempre muito ligado. E os processos de inovação na Conta Azul e a criatividade, ela é de verdade uma preocupação muito grande desde o time de Talent Acquisition, desde o RH. Como é que eu contrato pessoas que são criativas, que são ligadas a negócios, mas que tenham criatividade na veia para poder inovar nos processos. Então, a inovação como motor, a gente tem que sempre buscar alguma coisa nesse sentido. Então, eu já estou quase encerrando aqui a história, um pouco da história da Conta Azul, mas eu queria reforçar esses pontos com vocês. Ela foi fundada em 2012, então, pensando em tamanho de empresa, é uma bebê, né, tem 8 anos. Nós temos como canal de parceria escritórios contábeis, são mais de 10 mil escritórios parceiros, temos um crescimento de 100% ao ano. Esse ano é um ano de desafio, então, quando fechar vai ser um pouco diferente, eu tenho certeza, mas também é um ano que a gente se provocou muito de como a gente pode ajudar mais. Então, desde o início da pandemia, nós lançamos uma campanha, quem aqui de Santa Catarina deve ter visto alguma coisa na TV, que chama Pequena Grande, e nós defendemos que é a pequena empresa que faz o Brasil grande. Então, toda essa campanha para ajudar a pequena empresa a ter mais saúde no caixa, para fazer processos de forma diferente, para inovar e sobreviver ao momento de pandemia e crise, nós estamos muito nisso. E foi muito legal porque os depoimentos, a gente rodou o NPS dessa campanha, e nós tivemos aí 80% das pessoas que responderam falaram que foi fundamental para que elas continuassem com a empresa aberta, né? E como nós temos aqui sempre acreditamos, né? Temos como propósito mudar o Brasil por meio do empreendedorismo, isso para nós é fundamental. Em 2015, nós lançamos aí integrações contábeis on-premise, né? O que é isso? É pegar todos os dados da plataforma Conta Azul, da plataforma de gestão, e levar para softwares de gestão contábil, né? Isso há 5 anos. Eu acompanho esse número há 5 anos, estou na Conta Azul desde final de 15, então são quase 5 anos que estou lá. E o programa ele foi lançado um pouco antes da minha chegada, mas eu tenho um número que eu gosto muito de acompanhar, que é essa integração, o que ela gerou, né? Então, todos os dados que estão prontos no banco, eles vêm automaticamente para a Conta Azul. Toda a digitação que um empreendedor faz na Conta Azul para fazer a gestão do seu negócio, o controle de contas a pagar, receber, caixa, etc., tudo isso era exportado em um único documento e mandado para software de gestão contábil. Como é que isso era feito antes dessa integração? O empreendedor imprimia tudo, ou salvava no pendrive, quando dava, e levava para o seu contador. A partir do momento que a gente tem essa integração, o volume dessa integração, visto os mais de 80 mil clientes que nós temos no Brasil e esses 10 mil parceiros conectados, ele gerou uma economia de tempo
de 113 anos na Terra que seriam gastos com digitações burras. Por que digitações burras? Porque tudo isso já está pronto. Isso já está pronto no banco, você já tem o extrato no banco. Quando você traz automaticamente para a conta azul e libera isso para o contador, você elimina um processo burocrático que era o cara com a régua em cima de um papel fazendo digitação ou redigitação e retrabalho no software. Então, ver esse impacto e ver como a inovação ela pode causar esse impacto usando a tecnologia como meio é uma das coisas que me fascinam de verdade. Em 2018, nós lançamos aí a primeira plataforma contábil no Brasil, né, integrando cada vez mais contador e micro e pequena empresa. Em 2019, nós fizemos aí a plataforma completa de gestão de negócios. E aqui eu quero chamar a atenção, né, depois desse aqui, na verdade, esse aqui fala um pouco da nossa história, 2012, 2018, né, e o que a gente espera em 2025. Então, 2025, a ideia é que a gente tenha, está projetado 1 milhão de clientes, é quando a gente um pouquinho antes disso, quando a gente se torna a maior do mundo, né? Então, isso fica também na visão da Conta Azul. E o que eu estava falando ali, desse ecossistema gerado entre tudo isso, é o que permite que comunidade de tecnologia com comunidade contábil e comunidade empreendedora trabalhem juntos em um único ecossistema para que para que tenham processos sendo criados. Então, um contexto geral da plataforma Conta Azul. O que é a plataforma Conta Azul? Né? A gente tem lá, trabalha com vendas de produtos e serviços, faz a gestão financeira, compras, integrações, boletos, contadores, etc. Mas no final das contas, a minha intenção de chamar a atenção de vocês aqui é que esse que eu apresentei é o core business da Conta Azul. Então, quando você fala assim, mas será que a Conta Azul não deveria fazer um CRM integrado? Não, cara, tem gente que faz isso, eu não preciso reinventar a roda. Eu tenho que usar uma API e fazer uma integração com esses caras. Então, através da Pluga, através de outras ferramentas de integração, a gente integra com centenas de outras plataformas. E isso que é um negócio legal, porque pensem comigo, a partir do momento que eu estou trabalhando integrado com o governo, eu tenho uma plataforma que talvez eu consiga fazer uma abertura de empresas na Receita Federal por dentro da Conta Azul. Por quê? Porque eu estou trabalhando integrado. Quando nós temos a conciliação automática no Banco do Brasil, que foi a primeira integração do Banco do Brasil com uma empresa privada nesse sentido, foi um ganho para todo mundo também, porque aí nós não tínhamos mais a dependência de fazer a pessoa ir até um banco, buscar o extrato, baixar um OFX e subir na plataforma. Isso é tempo investido, é uma dor do empreendedor, porque ele não tem o acompanhamento da empresa de ponta a ponta. Então, quando vocês pensam em lançar um produto, em escrever um produto, pensem nisso também. Pensem em como você... eu quero inovar, ok. Aí, normalmente, eu participo de alguns eventos, como o Hackathon, e normalmente o pessoal tem sempre uma ideia. Cara, vou lançar um app e vou ficar milionário. Mas, cara, você sabe qual a complexidade do lançamento de um app? E você quer lançar um app justamente para quê? Dá um passo atrás, entende um pouco qual é a dor que você quer resolver. Porque quando a gente fala de inovação, a gente não pode esquecer qual que é a principal receita, o que há de mais belo em inovação. O que há de mais belo em inovação? Você tem que causar impacto na vida das pessoas, você tem que resolver problemas do dia a dia das organizações. Quando você coloca isso à frente e você pensa na dor das pessoas, porque o que move as pessoas? Dor, né, ou ambição. Se você quer resolver uma dor, quer resolver um problema, não começa pensando que app que você vai desenvolver para resolver esse problema. Vai a fundo para entender esse problema. Muitas vezes o problema não é resolvido com um app. Hoje o forte da Conta Azul não é um app. Nossa plataforma de gestão em nuvem é desktop, é mobile. O cara acessa do celular, acessa do tablet, acessa do computador. Mas o nosso app ele é só focado em vendas. E se a gente precisar de um app que seja uma loja de vendas, a gente integra com o Mercado Livre, que é a maior comunidade de e-commerce do Brasil, e traz essas informações de forma automatizada para a Conta Azul, para que a pessoa faça a gestão do negócio dela dentro da plataforma. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. E aqui só uma ilustração do conceito de plataforma, né? A Conta Azul ela é uma plataforma que integra pequenas empresas e empresas contábeis. Então,
do lado de empresas contábeis e de pequenas empresas, você tem organização, economia de tempo, melhores decisões através dos relatórios, né? E isso garante também crescimento, satisfação do cliente, produtividade junto com as empresas contábeis que estão aí conosco, sendo também esse braço direito, esse consultor de negócios, fazendo com que as empresas tenham maiores chances de sucesso. Então, eu queria fazer essa breve apresentação da Conta Azul para vocês, de como a gente trabalha. Tem muita coisa também ali no próprio Instagram da Conta Azul Mais. Vou deixar o meu aqui também, quem me seguir depois eu pago a cerveja, só me cobrar, não, estou brincando. Mas é um pouco do formato com que a gente trabalha, um pouco do formato com que a gente vê as coisas, porque a gente precisa realmente se perguntar o que faz sentido, que dor que a gente está resolvendo, como é que a gente vai aplicar tudo isso. Então, professor, esse era o recado base aqui, e espero que eu não tenha falado muito rápido, às vezes eu me empolgo e aí eu não estou vendo a reação da galera que está assistindo, às vezes gera alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição de vocês para voltarem em algum ponto, algum tópico, esclarecer alguma coisa que de repente não tenha ficado tão claro, mas é assim que a gente encara hoje todos os processos inovadores. Tem muita gente falando de inovação virou um termo meio hype, assim, né? É legal, mas cara, tem que desvencilhar um pouco a ideia de inovação é TI, não é, cara. Inovação é você encontrar aquelas dores que você pode resolver com algum processo, algum projeto, de alguma outra forma. Beleza? Legal, eu não sei se eu legal. parei o compartilhamento aqui, acho que não, né? Não, mas tá tranquilo. Show de bola, Ederson, show de bola mesmo. Acho que não foi rápido, acho que foi tranquilo, foi um time bem legal, bastante informação, também uma forma bem fluida, um storytelling bem contadinho, foi bem tranquilo. Eu queria te perguntar uma coisa, vou abrir aqui para o pessoal que quiser fazer uma pergunta aqui no chatzinho que a gente vai conversando, mas aproveitando aqui que a gente está conversando exatamente sobre esse ponto, tu acha que, do teu ponto de vista da cultura hoje de inovação da Conta Azul, que tu viveu aí dentro da empresa e tudo mais, quais são os pontos mais importantes assim, para quem está iniciando um projeto de inovação? Tu falou muito agora sobre isso, né? Entender o usuário, entender o cliente, entrar na cabeça do cliente, né? Aquela coisa de mapa de empatia, de ir lá conversar, ouvir, olhar, né? Aquela imersão, né? Design thinking na cabeça do cliente. Mas é isso que a cultura Conta Azul é isso? Tem mais pontos que vocês hoje observam, que vocês acham que é relevante? Assim, falando de inovação, se eu for olhar para algumas coisas, eu olho para o quê? Boa. Na cultura da Conta Azul, a gente tem alguns elementos, tá, professor? Inclusive, a gente tem um dos nossos, que faz parte da nossa cultura, um dos valores da Conta Azul somos nível mundial, né? Então, até quando a gente se pergunta, quando a gente vai fazer alguma coisa, seja um estudo, seja uma pesquisa, muitas vezes a gente fala, cara, quem está fazendo isso no mundo e quem está fazendo bem? Quem é o melhor no mundo que está fazendo isso? Cara, é Google? Então, peraí, deixa eu estudar um pouquinho a Google que eu vou trazer isso aqui para a minha realidade. E aí eu vou tentar entender se isso faz parte do cliente que eu estou querendo colocar aqui como principal cliente ou usuário dessa aplicação, né, para que eu tente fazer alguma coisa e entregar algo diferente também. Então, na cultura da Conta Azul tem isso e tem alguns. Eu posso até passar depois alguns links, mas assim, frameworks, que são esses quadros de trabalho de como a gente encontra um processo criativo, critica ele, mas deixa ele cada vez mais fluido. Quando eu falei que tem muita gente aplicando inovação e às vezes fala e quer colocar na empresa, e porra, eu quero ter uma empresa mais inovadora, muitas vezes os caras vão atrás de ferramental, de formas de fazer, e falam, cara, descobri um negócio aqui sensacional que a gente vai fazer um brainstorming. Cara, adorei essa palavra brainstorming aqui, cada um dá a sua ideia, a gente vai colar nos post-it, a gente vai entrar no design thinking aqui, e vai mudar a realidade da empresa. Só que aí, quando vai para o brainstorming de verdade, as pessoas começam a dar ideias, e aí, cara, se você não aplica isso direito, você poda todo mundo, porque no momento de um brainstorming, você tem que dar as ideias as mais loucas possíveis que você acredite que aquilo funcione, porque às vezes ela é gatilho
para várias outras coisas que você vai conseguir colocar em prática. Então, se você não aplicar direito, se você não fizer isso direito, não vai funcionar. Então, esses momentos de brainstorming, você tem que ter um momento, cara, agora é brainstorming, agora eu vou dar ideia, que é um turbilhão de ideias aqui, depois a gente vai agrupar, criticar, ver o que vai adiante, mas tem que ter tempo para isso, porque senão você tem um processo criativo que fica podando as pessoas. Eu já trabalhei em empresa assim. Eu estou no mercado há bastante tempo, passei pela indústria, passei por outros tipos de empresa. Eu venho, a minha formação, inclusive na parte de finanças, ela vem em uma que às vezes, pô, a ideia de inovação, muitas vezes, é a contratação de um software para fazer alguma coisa diferente. E não é por aí. Porque inovação não é TI, então fazer um processo ficar um pouco mais rápido também faz parte, desde que você critique esse processo, que você entenda como você vai fazer a aplicação. Mas não é só isso. Né? Então, quando você coloca isso na cabeça das pessoas, você tem um time inteiro engajado com isso, você começa a mexer na cultura, aí você já entra em uma zona um pouco mais profunda, né? De fazer com que a companhia inteira respire isso. E eu vou te falar, não foi fácil para mim no começo, lá 5 anos atrás, porque eu tive que entrar numa modelagem de um sistema que para mim era completamente diferente. Mas, cara, tem que colocar na cabeça das pessoas, tem que fazer o time comprar a ideia. E aí vira isso. Legal. E tu consegue falar um pouquinho para nós desse processo ativo do Conta Azul, assim? Como é que a empresa trabalha isso hoje internamente? Consigo, consigo. Sempre que. Hoje tem várias formas, professor. Nós temos um portal que chama Portal de Ideias. A gente estimula e faz muita campanha para que os próprios clientes tragam ideias do que está faltando na plataforma. Então, a forma de você ouvir o cliente com uma pesquisa um pouco mais direcionada, de forma mais célere, né? Então, tem todas essas ideias. Depois que essas ideias elas vão ganhando ranking e tem votação, elas chegam num ponto onde elas vão para discussão para entrar no time de produto e desenvolvimento. Então, quando isso vai para produto e desenvolvimento, existe uma etapa de pesquisa, né, que a gente vai entender se aquilo vai beneficiar um grande percentual dos nossos clientes. Se ela for a mais votada, provavelmente vai, né, e aí a gente vai para esses projetos de brainstorming, design thinking, jogar na parede, criticar, entender, ver se aquilo mesmo é feito daquela forma. Né? Então, tem um cara que, o Steve Jobs, ele falava muito, né? Se você perguntar para o teu cliente o que ele quer, você não vai conseguir construir uma aplicação decente. Só que até tem isso do Henry Ford também, né? Que falava, cara, se você perguntar o que o teu consumidor final quer, ele vai falar que quer um cavalo mais rápido ou 2 cavalos puxando uma carroça. E, na verdade, o cara inventa o carro e faz todo aquele movimento disruptivo. Então, a gente fica antenado a absolutamente tudo. Tem o que o cliente quer de um lado, tem a crítica da operação, porque a gente vem para criticar muitos processos, e aí depois com a crítica de tudo isso vai para essas rodadas de brainstorming, vai validar a ideia no mercado. Então, assim como acontece em prêmios de inovação, em hackathon, quando você tem a ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a perguntar para todo mundo. Galera, isso aqui faz sentido? Isso aqui te ajudaria? Se eu fizesse assim, te ajudaria? Essa aplicação seria importante para você? Então, tudo isso a gente trabalha muito também na Conta Azul em praticamente todos os departamentos. Legal, mas é bem legal esse processo, né? Tá começando de fora para dentro, né? Trazendo do mercado o que é e aí, e como bem colocasse, né? Pontuasse ali, usando as ferramentas da forma correta, né? Que isso é uma coisa também que eu já vi muito no meu tempo de trabalho aí. As pessoas falam de fazer brainstorming, não fazem ideia do que é o processo, né? Falam de montar um canvas e não tem nem ideia do que é um canvas, um negócio, né? Como arranjar isso, não para dizer que fez, mas de fato para aplicar na prática, né? Isso é uma diferença muito grande, dizer que tem um canvas no negócio e dizer que tem um modelo de negócio que realmente faz sentido para tu criar uma empresa a partir disso, né? Para tu avançar no mercado, validar esse modelo de fato, né? Acho que isso é bem legal e essa conexão de trazer informação, trazer de fora para dentro, acho que é bem legal também de vocês, bem legal mesmo. Assim, vocês já têm uma validação grande por tudo que já fizeram, né? Quando tu mostra ali o cartão de visita de vocês com os aportes e com os investimentos, é lógico que você já tem um modelo bem formatado, com uma mecânica bem estruturada, do contrário, nem aconteceria o que aconteceu de tanto investimento, tanto aporte, né? Mas é legal ouvir isso de um case de sucesso que
que faz sentido o que a gente pensa, né? De realmente seguir algumas metodologias, aplicar isso de uma forma que realmente dá resultado, né? E não dizer que fez, né? Não fazer para dizer que está Não, fazendo, né? não pode ser um papel na parede, né? Você não pode construir simplesmente porque você viu alguém construindo e achou que fazia sentido. O próprio Canvas, né? A gente, cara, na crítica de vários processos, então é uma empresa extremamente dinâmica, né? Com crescimento de 100% ao ano, você imagina que a gente tem que mudar tudo e aprender muito rápido e aplicar esse aprendizado. Então, quando a gente usa ferramentas da administração, sei lá, uma análise de SWOT, um Canvas ou qualquer outra coisa, cara, você tem que estar de cabeça naquilo para fazer com que aquilo funcione de verdade, que você tire daquilo os melhores insights para que você não tenha frustração no momento da aplicação. Né? Legal. Então, Pô, show de explora bola. muito essas ferramentas. Show de bola, show de bola, show de bola. E como é que tu avalia, assim, essa questão da participação em eventos, né? Como essa questão do terceiro prêmio Vale de Inovação? Que tu comentou um pouco sobre isso agora há pouco, né? Mas é porque do pouco que tu falou é meu ponto de vista também, né? Aquela coisa de começar, às Sim, vezes, eu sempre brinco de acreditar não acreditando, né? De fazer, às vezes, assim, sem achar que vai dar alguma coisa, mas tu dá aquela chance pro universo conspirar a teu favor, né? Vou lá, vou tentar, né? sim. Cara, olha só, eu até trouxe isso, usei uma metáfora ali no começo e eu reforço aqui. Você nunca sabe quem é o olheiro que está na arquibancada, né? Se você não usar a tua melhor jogada, se você não participar, se você não der cara a tapa, se você não aplicar, vai ser não vai acontecer, entendeu? E até vou trazer um case prático aqui, porque, assim, professor, eu ouvi isso uma vez, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu ouvi, eu estudei, não tem nada muito de criação, muito estudo mesmo. E uma vez eu ouvi que um professor falando, cara, as ideias pulam da cabeça. Eu falei, cara, que isso aí, ideia pula da cabeça? E aí teve uma época que eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, com 15 anos eu tive uma fase que eu trabalhei de promotor de vendas. Na verdade é um repositor de supermercado, né? E aí eu atendi a promissora, que era da Sazon, achava isso do caramba. Depois, mais tarde eu fui estudar marketing, fui entender que existe um marketing de display e existia um porquê aquele Sazon vermelho ter duas unidades, depois o próximo, dentro da gôndola do supermercado, tá tudo na mesma linha, tá na linha dos olhos, porque vende mais. E eu fui entender todos esses estudos. Mas o que eu trago dessa época é que assim, a gente tinha um problema muito sério, que era fazer as etiquetas para colocar na gôndola embaixo do produto sempre mudava de preço. Cara, até hoje, todo mundo aqui deve ter ido no supermercado, tava um preço na gôndola lá, e quando você foi passar no checkout, o preço era outro. E, cara, isso era uma puta dor, e eu lá com 15 anos, assim, a cabeça fervilhando, eu falei, cara, um dia eu vou resolver isso, eu vou lançar aqui um digital direto, já tava pensando no cabo, nem precisava entrar no como, mas eu tava, cara, eu vou colocar esse cabo ligado no computador lá da reposição, da almoxarifada, e o cara vai cadastrar aqui o preço e ele vai sair lá embaixo do produto, e aí já vai estar conectado, porque é a mesma base de dados, ninguém vai precisar imprimir nada. E aí aquilo ficou na minha cabeça há um tempo, e eu não fiz nada com aquilo, e não compartilhei com ninguém, e obviamente nessa época eu nem fazia ideia do que poderia ser feito. Se eu tivesse compartilhado, talvez eu tivesse atraído um mentor que poderia ter feito um negócio. E, cara, acho que uns 5, 6 anos depois, morando lá no Rio Grande do Sul, eu passo no Zafari Bourbon, e aí a ideia que eu tive, que eu achava que era sensacional, ia mudar o mundo, já estava aplicada lá no Zafari. E aí começaram os displays a ficar mais baratos. Então, cara, se você tem uma ideia, compartilha com aquelas pessoas que você acha que elas podem te trazer um insight, mudar, porque a sua ideia, ela é boa agora, ela vai ser aplicada por alguém daqui a pouco. As ideias pulam da cabeça de verdade, então ela vai ser aplicada por alguém. Então eu acho que eu acredito muito nisso, de que você tem que estar antenado a tudo o tempo inteiro. Você tem que estar aberto a compartilhar, a buscar insights, a seguir pessoas que pesquisam muito sobre inovação. Né? Então, eu tenho uns caras que falam muito de inovação, não sei se você segue, professor, o pessoal que faz do Triple Way, o Arthur Não. Igreja, o Ricardo Amorim Sim, e Ricardo o Alan Amorim. Costa. Sim. Cara, Eu sigo o esses Ricardo caras, Amorim, pontualmente o Ricardo Amorim, sim.
Ricardo Amorim. Eles lançaram um negócio lá que chama Triple A, cara, são eles três trazendo coisas de inovação o tempo inteiro. Então, você tem que estar muito ligado a tudo isso, porque eventualmente você descobre oportunidades que você não estava vendo. E aí isso funciona nas suas aplicações. E aí, como eu falava, a inovação muitas vezes ela não precisa. Você não precisa ser só no projeto, né? Você pode inovar na empresa que você está trabalhando, você pode inovar no teu setor, você pode encontrar os pontos de dor e inovar num processo que faça que tudo isso fique mais rápido. Mas, como eu falei, eu avalio como extremamente importante participar, principalmente de prêmios como esse, porque, porra, tem uma bolsa ali que faz a pessoa pode fazer um doutorado ali pagando 25%, um negócio assim. Eu estava conversando com a Grace outro dia, eu achei sensacional. Eu falei, cara, e muito disso por você estar participando, por você estar aberto, por você estar compartilhando. Às vezes sai um hackathon, né? E aí a galera fica, pô, mas esse hackathon aí custa 200 pila para participar. Beleza, 200 pila não é o problema. O problema é que começa sexta-feira às 4 da tarde e acaba só domingo, meio-dia. Cara, mas faz isso uma vez a cada 3 meses. Deixa o outro tempo para balada, mas vai lá, porque aquilo é o que vai te colocar em uma vitrine. E daqui a pouco, assim como na Conta Azul, lá no Geeks on a Plane, vira uma empresa de milhões, sabe? De uma aplicação que você desenvolveu com carinho e tal, mas você teve um primeiro passo, que foi o quê? Foi estar mais próximo de quem está olhando para isso. Foi de realmente estar em uma vitrine. Dá a chance pro universo conspirar a teu favor, né? Tem que fazer a tua parte também, né? É que tá o negócio, né? Todo mundo que tem história de sucesso fez sua parte e contou com o universo conspirando junto, mas sem dúvida fez sua parte. Alguns tiveram que fazer muito a sua parte, né? Às vezes o universo nem querer conspirar tanto assim com essas pessoas, não tem um monte de case de sucesso assim que é muita batalha, muita luta, mas mesmo aqueles que estouram, certeza que tem um investimento que muita gente não viu, né? O pessoal do Vale do Silício, o pessoal comenta muito, empresa de garagem e tal. Ninguém vê o cara 5 anos num porão lá trabalhando igual um louco, muitas vezes está batalhando para que aquele negócio realmente crie cara, até chegar um olheiro, né? Até chegar um investidor e aí Até falar, chegar um nossa, investidor, acreditar. acreditar no Mas negócio. é bacana e sempre que, principalmente o pessoal que está apostando agora no terceiro prêmio de inovação e está procurando um projeto para fazer uma defesa e tudo mais, tem que ter uma dedicação, um carinho, né? O empreendedor, ele não é empreendedor somente no horário comercial, né? Empreendedor é full time. Eu sou empreendedor também, já tive, estou segunda empresa agora, junto com a minha esposa, cara, é full time, não tem, só que você tem que entender se aquilo faz parte da tua vida, se você realmente gosta daquilo. A partir do momento que você se encanta por aquilo, você está resolvendo um problema real, você está impactando a vida das pessoas, cara, coloca propósito, coloca acima de algumas coisas, porque isso vai mudar a tua forma de viver e encarar as coisas, né? Então, viver com propósito é muito mais interessante. Legal, seu Ederson, legal. Acho que foi uma conversa muito, muito legal, muito maneira, muito boa. Não sei se alguém que está aqui ouvindo a gente tem alguma pergunta. Eu já perguntei um monte, ninguém falou nada. Porque eu acho que o caminho é mais ou menos esse, né? A gente programou em um bate-papo, não tem nada muito formatado, né? Tu conseguiu entregar bastante coisa, né? Agradeço bastante o teu tempo. Acho que também, se tu puder, só para encerrar, tu falasse um pouco do AAA ali, do Ricardo Amorim, equipe. Tem outra pessoa, o livro que tu possa indicar, de repente, quem está ouvindo a gente aqui, talvez que esteja a fim Boa. de estar um pouco mais antenado, como tu faz, de estar monitorando essas tendências aí. Legal. Tem dois livros assim que eu queria deixar como referência para a galera. É um livro que rodou bastante já são livros que rodaram dentro da Conta Azul por algum tempo, muito indicados mesmo. Acompanho muito o Simon Sinek e ele tem um livro que chama Comece pelo Porquê, né? Então, quando eu mostrei a primeira slide que eu apresentei para vocês, que tem a crença, o propósito, né? Ele é baseado no Golden Circle, né? Então aquele círculo dourado, e isso é defendido pelo Simon Sinek. E nesse livro ele explica bastante, né, por que você tem que começar pelo porquê, né? Então, qual que é a tua primeira pergunta é justamente essa. Então, que é o centro de todas as coisas. Eu achei esse livro sensacional. E tem um também que chama Mindset,
Mindset, dentro das empresas de tecnologia, startups por aí, ele é um livro que roda bem, é bem falado, é um livro leve também, um livro tranquilo de leitura, vou deixar como indicação para a galera. Cara, pessoas para seguir, assim, tem muitas. O Alfredo Soares, da Vetex, é um cara que é sensacional. O da Sambatec, o Gustavo Caetano, fala muito de inovação. E ele é legal porque ele, como a Samba, ela atua com vídeos, né? Um concorrente do YouTube no mundo corporativo, ele compartilha muito vídeo curto. Então é muito legal. Eu vi até um hoje que ele colocou assim, ele colocou, como é que era? Quando o pessoal me pergunta se para inovar é preciso dinheiro, eu mostro esse vídeo. E aí tinha uns caras debulhando milho com o pneu da moto. Eu achei sensacional. E ele posta muitos vídeos nesse sentido, que são vídeos mais engraçados, mas ele sempre deixa uma reflexão abaixo que faz você pegar umas sacadinhas que às vezes fala, cara, não tinha pensado nisso, isso aqui eu posso usar para minha vida, posso usar na minha casa, posso usar no meu trabalho, né? Que são coisas que ele traz muito dessas reflexões. O Thales Gomes também, né, que é da Easy Taxis, da Singu, ele é um cara também que defende muito, traz muito de processos de inovação. Essas startups que estão em ponta, né, o Uber, iFood, esses caras são bons de seguir, velho. Eles postam muita coisa, eles se estudam muito. Murilo Gun, um cara que estuda muito criatividade lá com a Keep Learning School, ele estuda muito, participou da Singularity. Então, são caras que trazem para a gente reflexões sobre um estudo mais denso que eles fizeram. E aí traz muito insight bacana. Uns caras aí que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Esse cara aí, Ederson Varela, também indico, siga, posta umas coisas interessantes lá. Mas brincadeira à parte, professor, pode. Pô, eu deixei meu e-mail, né? ederson.contasul.com. Pessoal, fica à vontade, eu vi que a gente tem uma galera aqui ainda. Primeiro, obrigado pela atenção de todos vocês que ficam me ouvindo falar. Não é uma coisa muito fácil, às vezes nem eu mesmo aguento. Mas quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, manda para mim lá que eu consigo muitas vezes fazer algumas pontes e pode ajudar vocês em vários processos aí. Legal, Ederson. Legal. Cara, eu acho que foi show de bola. Tá? Acho que realmente foi muito legal a tua fala aqui hoje, tá? Foi na medida certa, tá? Não foi nem rápido nem lento. Acho que foi um conteúdo bem legal, entregou bastante valor aqui pro pessoal, né? Tanto do ponto de vista de conhecer um pouco do case da Conta Azul, quanto também do ponto de vista de repente, inspirar alguns que viram a gente aí, né? Aquela coisa, às vezes, uma pessoa que escuta, uma pessoa que muda, a gente já cumpriu a missão, né? Então, certeza que toda a tua fala aqui hoje deve ter ajudado alguém aí que está ouvindo a gente a de repente se inspirar e quem sabe participar do prêmio, quem sabe ganhar o prêmio, e quem sabe no final o cara ainda comenta, pô, vi lá a palestra do Ederson e ganhei, né? Essas coisas acontecem, né? Parece coisa de filme, mas não é, acontece mesmo. Então, assim, cara, obrigado de coração pelo teu tempo, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, é uma empresa fantástica, orgulho, né, de estar aqui próximo de vocês, vendo tudo isso acontecer. Vou aproveitar também para agradecer também toda a equipe da Uninova que está promovendo esse evento, todos os nossos patrocinadores também que estão apoiando aqui, a universidade, o professor Sequinel, o reitor, o professor Rogério, vice-reitor também. E obrigado a todo mundo que está aqui com a gente até agora, né? Já começou a aula aí, só para saber, a gente marcou das 18 às 19h30. Já começou, deve ter uma galerinha dando aquela matada no início da aula aí, o professor daqui a pouco faz chamada, reclama que não está na sala. Mas, enfim, obrigado também a todo mundo que está aqui com a gente até esse momento, assistindo aqui a nossa conversa. E é isso, né, Ederson? Só confirmando, aquele arroba ali é o teu Insta, né? Isso, @ederson.varela. Insta. Eu também, professor, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Conta Azul. Adoro falar da Conta Azul, mas para quanto mais pessoas, sempre é sempre bom, né? Sempre, de repente, é o que você falou, de repente uma pessoa que pega um insight ali, vira uma inspiração, que o negócio vira completamente. E eu queria deixar convite a vocês, tá? A todos que estão aqui conosco, de conhecer a Conta Azul, conhecer a nossa empresa lá no Business Park Perini. Nesse ano, nós não voltaremos, nós estamos com mais de quase 400 colaboradores trabalhando em home office por conta da pandemia, mas assim que as coisas voltarem ao normal aí e se equalizarem, porque a única certeza que a gente tem é que volta, né? A gente não sabe quando. Mas voltando, Conta Azul de portas abertas, me dá um toque, aparece lá, vai ser um prazer recebê-los, tomar um café, mostrar um pouquinho mais do que a gente faz e como. Show de bola, Ederson. Obrigado mesmo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado de coração. Parabéns pelo trabalho.
Pessoal, obrigado a todos os presentes também. A gente vai encerrando por aqui então a live. Ficando à disposição, se tiver alguma dúvida também no nosso Instagram, @uninova, é só mandar uma mensagem lá. E bora concorrer aí o curso de terceiro prêmio Univale de Inovação. O concurso está aberto até domingo aí, quem quiser participar, eu acho que vale a pena, né? O não a gente já tem, então acho que vale a pena tentar. Excelente oportunidade, pessoal. Edson, Falou, obrigado, querido. professor. Obrigado, Um abraço, pessoal. pessoal. Boa noite para todo mundo. Até mais. Um abração. Valeu.